Boa tarde a todos e a todas. Hoje, dia 4 de março de 2021, 17h58, estamos reunidos para a defesa de estágio do curso técnico agropecuária integrado ao ensino médio, do discente Marcelo Ramos Pereira. Estão na sala o aluno citado, a engenheira agrônoma mestranda em agronomia pela Universidade Estadual de Maringá, Ana Paula Witter, que eu já agradeço pela participação. Eu, Marcos André Noato, que representa a orientação, e a Johanna da Rosa, que representa a coordenação de extensão. Agradeço a presença de todos e lembro que a defesa está sendo gravada. Ela vai iniciar com a apresentação do Marcelo. Marcelo, então, por gentileza, pode iniciar a sua apresentação. Certo. Primeiramente, boa tarde. Desde já agradeço a presença de todos. E hoje eu vim apresentar minha defesa de estágio na área de comercialização e assistência técnica. Meu estágio eu fiz na Aliança Agropecuária, que fica localizada no centro de Praia Grande. E durante meu período de estágio, em janeiro de 2020, eu fui supervisionado pelo técnico em agropecuária e ex-aluno da escola, José Albani Reus Pereira. A empresa surgiu em 2012 por um antigo sócio da Tioskoski, que é a agropecuária que tinha na época, e por outros profissionais de outras empresas. E atualmente é uma das referências na região e tem 4 lojas espalhadas em Praia Grande, Meleiro, Timbé e Içara. Assim como qualquer agropecuária, realiza a venda de produtos agrícolas como defensivos, fertilizantes, tratos e ferramentas, né? Presta assistência técnica aos produtores, com vendas externas, e fornece dia de campo, palestra, para auxiliar no manejo das culturas e apresentar produtos novos, que todo ano sempre aparece alguma coisa nova, né, para ensinar os produtores. Não fugindo disso, minhas atividades no estágio foram acompanhar essas recomendações em relação às culturas, fiz algumas visitas técnicas, emitir receituário agronômico para venda de defensivo, e fiquei ali na loja, né, atendendo no balcão e organizando. Vamos falar um pouco mais de cada item. Acompanhamento das recomendações. No arroz eu marco já, não cheguei a fazer visita, foi só alguma passada rápida para fazer alguma entrega, ou só mesmo para falar sobre algum problema. Então, eu vou falar do problema fitossanitário, que o pessoal vinha no balcão perguntar, né, pedir alguma dica. No arroz, que é muito comum, o pessoal vinha perguntar do arroz vermelho, né? Mas comprar, porque o pessoal já tem bastante conhecimento dessa erva daninha. Daí, na época, era vendido o Imazethapyr plus Nortox, que é a base de Imazethapyr, que é um genérico do óleo do Kifix, que é uma opção mais em conta para os produtores. É utilizado aí 1,5 litro, 2 por hectare, era a recomendação. O arroz vermelho é da mesma família do arroz, o que dificulta muito o controle, e só foi possível formular esses herbicidas através da criação do arroz Clearfield, né? Ele é um arroz que dá maior, e ele tem um como meio vermelho, né? Um pouco diferente. Bastante difícil controle. Tem lavoura que os produtores, depois de já ter iniciado, eles passam o Roundup, começam tudo de novo, porque o índice é muito grande. Outra daninha, que não é tão comum no arroz, tem outras mais, tipo o canevão, o chapéu de couro, mas que durante o meu período de estágio foi bastante citada, foi a tiririca. Teve algumas lavouras que estavam bastante infestadas, como eu vou mostrar numa foto no próximo slide. Ela libera toxinas, né, inibe a germinação e desenvolvimento de plantas competidoras, que no caso era o arroz, e ela dá maior que o arroz, ela acaba tombando, né, e acaba prejudicando o desenvolvimento da cultura. Aqui era uma lavoura em São João do Sul, que tinha bastante caso dessa erva daninha. Como vocês podem ver, essa planta estava mais brilhando. Era tudo tiririca. E em janeiro, é bem na época que o pessoal passa o fungicida de forma preventiva para a brusone. A brusone é essas manchas que começam na folha e vão ainda até o colmo, né? E causa prejuízo que pode ser até 100% na lavoura. Na minha época, foi muito vendido o nativo, era a opção ali da empresa. Agora no maracujá, de 5 anos para cá, se tornou uma boa opção de lavoura,
devido ao pessoal ter, em média, 2, 3 hectares, né? Daí já é um tamanho bom de área para produzir maracujá. Se tornou muito famoso, ajudou bastante o pessoal. E uma doença muito famosa é o vírus do endurecimento dos frutos, ou do mosaico, né? Ele causa na folha esse mosaico, como vocês podem ver na foto, e no fruto ele deforma e os torna duro, o que dificulta e praticamente inviabiliza a comercialização, né? Causando um prejuízo. E o mais difícil dessa doença é o controle, porque não tem. Basicamente, são só medidas preventivas, que são utilizar muda sadia, eliminação de plantas e pomares infectados, e em Santa Catarina, no mês de julho, é feito vazio sanitário. Todo ano, em agosto, o pessoal planta muda nova e meio que tornou a cultura uma cultura anual. Mas alguns produtores, meio que teimosos, fugindo da fiscalização, ainda deixam, e no segundo ano é difícil fugir da virose e passa até para a sócia vizinha, né? É uma doença bem complicada. A lagarta esfoliadora, ela se alimenta das folhas, dos ramos e da ponta dos ramos, o que atrasa bastante o desenvolvimento, principalmente ali na fase inicial, que o maracujá está prendendo na parreira, e era utilizado os inseticidas, os piretróides, o caiso e o pirate. Recomendado era usar no período da manhã para não cruzar com os insetos polinizadores, tipo a mamangava, para não acabar causando baixo número desses insetos. Falando agora de visitas técnicas, eu tive em 2 lavouras. A primeira foi no Marcelo Bauer, na cidade de Torres, na Pirataba. Ele plantou 20 hectares de soja, 8 de barro e 12 de turfa, terra com bastante teor de argila e com bastante matéria orgânica. Ele plantou as cultivares 1561 da Singenta e a 1642 da Bayer. A 1561 ela é uma cultivar de alta produtividade e ela é resistente ao acamamento. Tipo, se der um vento no final do ciclo ali perto da colheita, ela é mais resistente que as outras cultivares. E a 1642 da Bayer e da Irga, ela é muito resistente ao excesso hídrico. E é muito boa para fazer rotação de cultura com arroz, que era o caso desse produtor. Quando eu cheguei lá, as plantas estavam no estádio V2, com 2 folhas trifolioladas envolvidas, como você pode ver na imagem. E a densidade de plantas que a gente fez a média lá, em várias partes da lavoura, foi de 12 plantas por metro linear, o que é uma média muito boa. A semente tinha sido tratada com Standactop, que é um inseticida à base de fipronil. E falando mais de problemas agora, tem a erva daninha, o arroz, que era a cultura que eu plantava antes. Tinha bastante, como vocês podem ver na imagem, mas o controle era fácil, era só a aplicação de glifosato, que junto com ele era utilizado o fertilizante foliar Complex, que é um complexo de micronutrientes, o magnésio e o manganês. O manganês é muito importante porque o glifosato, quando ele age na planta, ele altera a população de micro-organismos e abaixa o nível de manganês que é absorvido pela planta e aumenta o manganês 4+, que não é absorvido. E daí o fertilizante vem para suprir essa falta e diminuir o período de estresse que a planta pode sofrer. De praga, teve bastante dano da vaquinha, ali no verde e amarelo ali na imagem, o brasileirinho, né? Ele ataca a parte foliar e também foi encontrado bastante dano da larva alfinete, que é a fase larval dessa Diabroctica speciosa, que daí é abaixo do solo, ela ataca as raízes. Foi encontrado também o percevejo marrom, mas não em quantidade também, só alguns. E para o controle dessas pragas foi recomendado o Karatê, que é lambda salutrina, é o mesmo caso, tudo piretroide. Só que não foi tipo, recomendado para o percevejo, foi para a vaquinha, porque o percevejo, os maiores danos ele causa no estágio reprodutivo ali, entre R3 e R7, na fase de formação de vagem, enchimento de grão, por ali. Foi encontrado também bastante a fitotoxicidade causada pelo residual do herbicida Mazetapir, que o produtor usava no arroz, e ficava essas manchas amarelas nas beiradas das folhas, o que atrasa um pouco, né, diminui a fotossíntese e causa dano na planta. Também, muito importante, a recomendação de aplicação de inoculante líquido, pois a soja, ela tem a
relação mutualística com as bactérias do gênero Rhizobium, né? E que eles transformam o nitrogênio da atmosfera em amônia para ser absorvido pela planta. Daí forma aqueles nódulos ali na imagem da direita. Só que nem todas as plantas, né, um número muito baixo, tinha a presença dos nódulos. E nem todos, quando tu abria, estavam da cor, tipo, rosinha ou puxado para vermelho, quando a planta estava fixando o nitrogênio. Estava todo meio branco. Daí foi recomendado a aplicação de inoculante para favorecer melhor essa relação. A outra visita foi na lavoura do seu Enedir. Ele plantou 2 hectares de milho do 8690, o milho da Grosseries. E as plantas, quando eu cheguei lá, estavam entre V6 e V8. Um estágio em que as plantas estão enlongando os entrenós. Então, eu fico muito suscetível, né, a pragas. Como a lagarta do cartucho. Como a tecnologia do 8690, top 3, não é tão resistente ultimamente, o pessoal não respeita muito a área de refúgio, meio que a lagarta bate quase toda a vida. Já era de... O pessoal, na hora de vender o milho, já falava isso, né? Hoje em dia, poucas tecnologias que dão conta de controlar a lagarta. E a lagarta, ela raspa a folha depois que ela eclode e depois ela vai para o cartucho e destrói o cartucho. Daí foi recomendado o inseticida Larvin para realizar o controle. Também foi encontrado danos do percevejo. O percevejo, ele vai lá na base da planta, introduz os estiletes lá na bainha das folhas. E daí, depois que a folha sai, né, no momento que a folha está interna ainda, não saiu. Depois que ela sai, solta esses danos de forma simétrica com a bordinha amarela. Também foi, acho que com o Larvin também ia ser controlado. Bastante fitotoxicidade causada pelo tordo, que é 2,4-D mais picloram. Esse herbicida é muito utilizado nos potreiros para limpar as daninhas de folha larga. E eu acho que era terra de pastagem antes, e daí ficou o residual, porque o picloram, se não me engano, deixa residual de uns 2 a 3 anos, e acabou prejudicando o milho bem na base da planta. O que aconteceu foi que as plantas estavam caindo, o que praticamente estraga muito a produção. Bom, voltando para o balcão agora, a gente emitia receituário agronômico no software Agrotas. E a venda de herbicida, não, de defensivo, era muito em grande quantidade na loja, né, uma das principais atividades. E daí toda venda tem que ter um receituário agronômico, que é a prescrição e a orientação técnica para a utilização dos agrotóxicos, que muito produtor nem sabe as doses e tal, principalmente quando o produto é novo, né? Ou muda de nome, que sempre muda na questão ali comercial, para pegar muito preço, essas coisas. E daí tem que pegar o número da receita e anexar na nota, e o produtor tem que sair com uma via da receita e da nota, e a loja tem que ficar com uma. A questão de fertilizantes eram realizadas externamente, com o vendedor externo, ou ali na loja mesmo. O pessoal vem bastante querer saber preço de adubo, né? O pessoal compara bastante. E era vendido os adubos da marca Unifert, Paratini e Yara. Mas na minha época eu não cheguei a trabalhar tanto com adubo, porque era mais no meio do ciclo, era janeiro, né? Então, talvez uma adubação na banana, assim, mas questão de correção de solo e calcário seria mais em agosto, por ali. Não cheguei a pegar essa parte. Eu peguei mais foi a linha de fertilizantes foliares da Minoagro, que tem desde espalhante, complexo de micronutrientes, tem a fertilizante de cálcio e boro para segurar a flor, alga mais que é para soltar botão, tem toda a linha, muito utilizada no maracujá, tem fruto plus que o pessoal usou no arroz quando estava encaixando, daí eu peguei bem na época, sai bastante. E também, né, outro período era no balcão, onde é que fazia essas vendas, e organizava a loja, conferia a nota fiscal, organizava, e auxilia tanto no crescimento profissional quanto no pessoal, pois querendo ou não, tá conversando com pessoa, tu tem que tratar com respeito, tem que fazer ela gostar de estar ali e levar o teu produto, né? Tu cresce tanto na habilidade de conversa, quanto pessoalmente, porque tu tem que conhecer os produtos, tanto os defensivos, tanto qualquer produto ali do balcão mesmo, tu vai adquirindo mais conhecimento. Basicamente, o meu estágio foi isso. Obrigado, Marcelo, pela apresentação. Eu passo a palavra para a Ana Paula,
Ana Paula, fique bem à vontade nas suas considerações. Eu agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. E ao longo da tua fala, se eu entender que tem algum momento que eu tem algum momento para apertar o Marcelo, eu vou interferir. Pode ficar à vontade. Obrigado. Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Marcos e ao Marcelo pelo convite. Apresentação, Marcelo, está de parabéns. Você mostrou ter muito conhecimento no que estava falando, no que estava apresentando. O relatório está muito bem escrito e de fácil compreensão, com bastante imagem, que facilita também para entender. Então, tem algumas contribuições e algumas dúvidas. Então, deixa eu ver aqui. Lá no relatório, você fala assim, com destaque para o arroz irrigado. Então, dá para entender, tipo, que não é só o arroz irrigado, tipo, que pode ser o arroz sequeiro. Eu acredito que é só o arroz irrigado, né? Na região tem gente que começou a plantar no seco, ultimamente. Daí, quando o arroz está no ponto de agulha, passa a Roundup e eles acham melhor o controle do erva daninha. Ultimamente tem algumas lavouras, né? Mas o arroz irrigado tem bem mais quantidade, né? Proporção. O Marcelo, mas eu acredito que ela está se referindo porque assim, ó, tem esse sistema irrigado que é o pré-germinado, que a água vem desde o preparo do solo. E existe também esse que você mencionou, que é a aplicação do glifosato ali em ponto de agulha, que a água vai vir lá depois, quando a planta tiver V4, por ali. Eu acho que sequeiro mesmo, sequeiro assim, na sua essência, nós não temos, pelo menos até o momento, pelo que eu conheço aí da região, a não ser que o pessoal introduziu, mas eu acredito que seja difícil. Talvez um produtor falasse na loja, ou mesmo técnico ali, pode acontecer isso mas aí, não porque no de repente ele não original, tem essa diferenciação do pré-germinado pro sistema de solo seco, né, que dizem, né, mas termos técnicos. Daí tem a recomendação do uso dos herbicidas e de fungicidas e inseticidas também. Daí uma contribuição que eu acho que seria interessante era botar a dosagem ou a concentração do ingrediente ativo. Eu percebi que na apresentação você falou a dosagem recomendada. Faltou só escrever, porque... porque falou, né? Sim, não, as outras dosagens eu também sei, só não... Acabei não falando. Tá. Daí lá no arroz também você falou assim, cuidar para não utilizar muito nitrogênio na primeira ou na segunda, pois pode influenciar de forma negativa a cultura. Por que o nitrogênio vai influenciar de forma negativa? Eu não falei na apresentação, mas a dosagem ali fica de 40 a 120 kg de nitrogênio, né, em duas aplicações. O nitrogênio deixa a planta meio suscetível à doença, não só no arroz, como na banana, que é muito presente aqui na região. O pessoal costuma procurar adubo com bem pouco nitrogênio. Daí, e é um efeito que é um problema que causa a brusone, né? Uma das causas. Eu esqueci de citar na apresentação. No relatório também, agora sobre a cultura da soja, você fala assim, 8 hectares de baro. Será que seria a palavra certa, baro? E agora? Você vai pra frente? Porque, tipo, eu não sei, falar certo, porque baro fica meio estranho, né? Eu acho que ele meio que se refere, acho que terra bem argilosa, assim, né? Estou mais numa linguagem mais técnica. Realmente, Marcelo, a gente passou despercebido também na hora de avaliar o relatório. Que eu fiz a pergunta pro produtor, né, qual era a área, ele falou, 8 de barro e 12 de turfo. Daí eu anotei, ali faltou dar uma investigada, né, para escrever mais tecnicamente certo. Provavelmente é um tipo de solo que a gente citou, talvez mais argiloso ou algo. É interessante, a gente até, Ana Paula, a gente
Importante a tua consideração, a gente vai dar uma checada, até eu perguntar com o Marcelo, ver ali exatamente ali a região, a gente vai ter uma ideia mais ou menos do tipo de solo, até para colocar da forma correta, né? A Embrapa ela tem um sistema de classificação já bem consolidado e a gente costuma utilizar, acabou passando despercebido. E as duas, tem duas cultivares de soja, tem a da Syngenta e a da Bayer. Isso. Você sabe qual que é o grupo de maturação delas? Não. Se elas são precoce, intermediária ou tardia? Não cheguei a pesquisar. Só pesquisei alguns pontos fortes só para citar mesmo. Uhum. Importante também, Ana Paula, essa pergunta. O grupo de maturação, Marcelo, está muito relacionado ao comportamento da cultivar com relação ao fotoperíodo, tá? Então, é até um parâmetro importante para a gente escolher a cultivar. Tem alguns tipos de cultivar que plantada, por exemplo, que nós produzimos aqui no sul, que se fosse produzido lá em Centro-Oeste, ela teria um comportamento bem diferente, justamente por causa do fotoperíodo. E hoje todas as cultivares, elas vêm com um código, digamos assim, referindo-se a essa maturação. Então, a gente vai incluir essa informação também no relatório. Uhum. Eu também achei muito interessante você falar sobre a recomendação do Roundup, os antifertilizantes, que agora está bastante sendo utilizado por causa do manganês. Achei bem interessante. Também, Ana Paula, se você me permite, foi uma coisa que também anotei e achei bem interessante esse fato do adubo que ele coloca junto com o glifosato, porque a gente conhece que tem esse yellow flash, né, esse amarelecimento rápido que acontece quando você tem uma dose muito alta de glifosato, por exemplo, está passando alguma manobra do trator, alguma coisa que passou 2 vezes a dose, e justamente naqueles locais ele dá um amarelecimento. Mas eu não tinha consciência que realmente o pessoal já utiliza, já em ampla escala, já prevendo esse problema. O que tu acha disso, Marcelo? Vou apertar um pouquinho. O que você acha da utilização desse... Você acha que é viável utilizar para tudo ou seria só para esses momentos onde que realmente a planta expressasse essa condição de... Que falta? Dependendo da dose ali, né, pode causar um atraso na planta e o fertilizante ele vem para diminuir esse período de pausa no desenvolvimento. Até teve uma palestra com o pessoal da Aminoagro em que eles mostravam, tipo, em dados quantitativos, que lá na frente ia resultar em mais sacos essas aplicação no início ali, né, de Complex, por exemplo, que tem bastante micronutrientes dentro. E dependendo da dose do lugar mesmo, sente bastante a planta, embora seja transgênica, né? É que nem tu falou, embora seja transgênica, né? Então é uma planta que realmente está adaptada para receber essa dosagem. Mas é algo assim, é importante sempre na tua, eu não sei o que área que tu vai seguir, Marcelo, depois, mas é importante você sempre também ter essa análise crítica, porque se você for perguntar para o pessoal da Aminoagro, com certeza eles vão estar indicando, né, a utilização do produto. Mas você, ao longo do tempo, né, com a tua experiência, você vai conseguir identificar viável, não é viável, em que momentos é viável, algumas cultivares talvez seja mais suscetível, outras não, então ao longo do tempo a gente vai pegando talvez particularidades para melhorar a nossa tomada de decisão, né? Porque tem bastante trabalho que fala sobre isso que é viável, porém não diz o custo-benefício, né? Se vai valer mesmo, que aumenta a produtividade, comparado a uma não aplicada. Mas o custo-benefício lá no final eles não chegaram a fazer. E a aplicação de inoculante foi... o produtor chegou a fazer inoculação via semente ou não? Só aplicação aérea depois? Se eu não me engano... Chegou, gente. Se eu não me engano, usou. Fez também, no tratamento.
Mas é que ali estava bem séria a situação, já era poucas plantas que tinham o nódulo nas raízes, né? Porque o que eu me lembro nas aulas da professora Eliette é a fixação, ela pode ocorrer até começar a ir até o V5, né? Daí depois do V5 é que teria que tomar alguma providência. Na verdade, a recomendação do inoculante foi o engenheiro, né, que estava junto, da Minoagro, o Wellington. Ele e o técnico da loja, né? Tá. O que significa a tecnologia VPRO 3? VT Pro 3. Cada semente de milho tem uma tecnologia ali, questão de transgenia, resistência à praga. Daí tem Pro 2, tem Pro 3, tem Viptera. E hoje, na prática, só meio que a Viptera tá resistindo à lagarta. O resto, quando o pessoal vendia, já recomendava o uso de inseticida já, junto com o glifosato, quando ia passar. Mas é questão de resistência à praga, cigarrinha, essas coisas. A VT Pro 3, o que difere da VT Pro 2 é a larva alfinete. Ela tem. A diabrótica? Ela é resistente à larva alfinete. É isso, não sabia. Eu acho que era isso, professor. Ótimo, ótimo, Ana Paula. Assim, essa questão de terminologia também muito importante, porque as tecnologias elas vão sendo um avanço natural, né? O trabalho de vocês que estão na parte da pesquisa ou que estão no campo, trabalhando na extensão, e é importante o profissional estar acompanhando. A gente está para lançar novos materiais e daí existe a discussão, herbicidas, não vai ter problema de deriva, qual a tecnologia a utilizar, cada uma tem um custo agregado, né? E o profissional, ele com certeza vai ter que estar à frente de ter esse conhecimento para poder transmitir para o produtor, né? Porque ele vai chegar, o produtor talvez, com certeza, ele não vai ter todo o conhecimento necessário para definir qual o material, e ali o profissional ele vai ter a bagagem para direcionar na melhor tomada de decisão. Eu também gostaria de fazer umas perguntas, Marcelo, mas assim, a título de curiosidade, tá? Porque você mencionou ali da soja sobre o arroz, e é uma coisa que em algumas regiões o pessoal está fazendo aqui, algumas experiências estão sendo positivas, outras nem tanto. Eu gostaria que você forçasse um pouco na tua lembrança, se ali o produtor comentou alguma coisa, se ele fez algum tipo de manejo diferenciado, pelo fato de ele estar trabalhando numa área que ele cultiva com arroz, ele fez algum tipo de manejo, porque normalmente o arroz ele é cultivado em solos onde tem um acúmulo grande de água, né? Que a planta precisa disso, e a soja, acúmulo de água, ela vai atrapalhar muito, né? Vai prejudicar a formação de nódulos. Então, se você lembra de alguma coisa daquele momento para poder transmitir também para nós. Questão de manejo, não senti tanta diferença. Era o primeiro ano dele produzindo soja. O primo dele, que era lavrador do outro lado da estrada, daí ele já era o segundo ano, daí tinha colheu bastante no primeiro ano, e daí foram pro segundo, já convenceu ele. Questão da água, naquele ano não foi ter um problema, porque ano passado teve uma seca, né? Daí deu bastante alta a produtividade dos dois. Eu me lembro que eu perguntei no final, quando eu voltei na loja. Daí só o mais era o arroz mesmo, que tinha bastante, né? Que é comum, porque a semente fica ali no solo. Ah, sim, sim. E até outra coisa ali que você mencionou do residual, né, o imazetapir, alguns produtos são usados no arroz, né, por exemplo, daquela família das imidazolinonas, né, Only, Fix, eles têm um residual grande, e uma cultura, de repente, dependendo das condições do ambiente, esse resíduo pode não ter sido degradado completamente, ou ainda ter ficado ali resíduos que vão afetar na cultura subsequente, né? Então é algo, por exemplo, que o pessoal ainda vai ter que trabalhar formas, né,
talvez com um tipo de inoculante, ou enfim, cultivar mais adaptada, enfim, vai ter que se pensar em manejos para evitar essa condição de fito inicial, porque uma fito inicial da foto, como você mostrou, a planta pequena, amareladinha, eu imagino que lá na frente pode ter efeitos na sua produtividade ou não chegar ao potencial que ela tem, né? Ainda mais hoje a soja com o preço que está, então tudo que conseguir render a mais É dinheiro. vai fazer uma diferença grande. Né? Mas são questões aí que me chamaram também a atenção, além da fito no milho, né? No piclorã, porque no milho você se permite utilizar o 2,4-D até uma determinada fase, até V4, depois disso, até mesmo o 2,4-D, ele vai causar aquela sintomatologia ali da foto, que é a planta ela vai meio pender para um lado, ela vai ter esse pescoço de ganso, vai ficar meio torta. Então, piclorã é um mimetizador de oxigênio também, vai ficar o residual no solo. E é interessante também você trazer esse fato também, que o piclorã ele tem um residual muito grande e está afetando a cultura, né? E até com relação a isso, se você fosse perguntado, por exemplo, o produtor fala assim, eu tenho essa área de pastagem, é utilizado o piclorã, e eu vou plantar o milho, tem alguma coisa que eu posso fazer na área para acelerar essa decomposição do piclorã, para reduzir o problema no desenvolvimento do milho? Tem alguma coisa que eu posso fazer? E agora? Não, nunca fiz esse questionamento. Porque, se eu não me engano, dura uns 3 anos, né, o pessoal, nas pastagens. O piclorã é um herbicida com residual bem grande, inclusive, assim, até animais, né, que, por exemplo, pastejaram, consumiram aquela vegetação presente que tem resíduos de piclorã, daí ela defeca em outra área, e esse resíduo do esterco está ali presente também o piclorã, que afeta. Então, não tem resposta fácil para isso, tá, Marcelo? Não é uma coisa assim, usa um produto X, não é assim. Você tem que trabalhar quanto mais matéria orgânica nesse ambiente, você tem que criar um ambiente que tenha mais micro-organismos, né? Só através da indução desses micro-organismos é um caminho, né? É um caminho. Hoje, digamos, tem uma linha que é a fitorremediação para poder estimular a ação de micro-organismos para conseguir degradar esse produto. Mas não tem um caminho fácil, não tem um trajeto fácil para isso. O importante é que, de repente, se o produtor pensa em fazer algum tipo de sucessão, que ele trabalhe com doses mais equilibradas, enfim, ou que ele trabalhe com diferentes produtos para ir se desvinculando um pouco desses que têm um residual muito grande, né? Mas na empresa tinha defensivo à base de, se não me engano, triclorpir, que daí não deixa residual. Para limpar ponteiro, quem quer fazer rotação, né? O triclopyr ele é também da mesma família, mas ele não tem realmente esse residual que tem o piclorã. Ele é um herbicida da mesma família, digamos, um mimetizador de dioxina, mas ele não chega a ter essa característica peculiar que o piclorã tem, que o boral, o sulfentrazone também tem, que deixa um legado aí para o solo que vai afetar na cultura subsequente. Mas beleza, minha parte era isso. Agradeço, Ana Paula, agradeço também a coordenação de extensão por esse momento. Marcelo, então, eu vou pedir a tua licença, pedir licença também para a coordenação de extensão, se entender que seja necessário. Eu vou fazer agora um momento offline aqui com a Ana Paula para discutir a tua nota de avaliação, né? E essa nota ela vai ser composta do teu relatório e da tua apresentação, tá? E daí depois nós vamos passar lá para a coordenação de extensão, junto com a cópia do teu relatório, junto com todos esses ajustes aí que foram mencionados pela Ana Paula. Tranquilo? Certo. Beleza?
Parabéns, então, Marcelo, sucesso aí para ti. Fazia um ano que eu não via você, né? Um ano que você não dava as caras. Em E março do ano passado, né? que bom saber que você tá tudo bem contigo. Só desejo muito sucesso para ti. Não sei qual caminho você vai tomar, mas o IFC sempre está de portas abertas. O que você precisar da gente, o que precisar de mim, dos professores, pode contar conosco. Também fica aqui o meu agradecimento, né, a todos aí que estavam na chamada, vendo a defesa, e ao professor pelos conhecimentos passados. Beleza, então, Marcelo, muito obrigado. Abração, então, para ti. Agora eu saio da chamada? Pode sair, pode, por gentileza. Certo. Tá, Paula, então vou parar a gravação aqui, daí a gente pode conversar aqui sem a gravação.